3/4 cego, apresenta Marrou Dias. Escrito por Danilo Sanches Ferrari. Ladrão de energia. Devido à grande possibilidade de problemas acontecerem, ninguém saiu da chácara naquela segunda. Nas primeiras horas úteis do dia, a imprensa já noticiava as movimentações do Ministério Público e Polícia Federal na investigação do presidente e governador. O escândalo paralisou as atividades políticas na capital e no estado de São Paulo. As redes sociais foram tomadas por brigas entre pessoas que diziam que as provas eram armações da oposição e outros que já queriam derrubar os políticos envolvidos. Contudo, aquela foi uma segunda-feira de informações desencontradas. Cada veículo de comunicação parecia ter informações diferentes, que na maioria das vezes tinham poucas diferenças entre si, mas que em alguns casos eram tão diferentes que nem era possível dizer que eram contraditórias. Por vezes, jornalistas do mesmo grupo de imprensa recebiam informações diferentes. O escândalo se tornou tão grande que a imprensa internacional estava dando grande destaque ao ocorrido. Para muitos estava ficando claro que toda a informação desencontrada sobre a investigação e movimentação política só tinha uma razão: confundir a opinião pública. Stephanie continuou fazendo exercícios leves na pequena academia de Leidiane. Porém, ela não sentia que os músculos estavam ganhando capacidade de armazenamento elétrico. Laura sugeriu que ela tentasse um pouco mais, já que 2 dias de treino leve certamente não fariam muita diferença. Otávio havia avisado a empresa onde trabalhava que teria que trabalhar de casa. Junto de Ricardo, ele ficou monitorando o site e analisando documentos que chegavam. Na verdade, todos estavam empenhados em analisar tudo o que era enviado através do site. Tatiane havia se juntado ao grupo naquela segunda, mas recuperada do trauma de passar o primeiro dia das mães após a perda do bebê. Fake estava andando pela fazenda e aparentemente tinha ficado amigo dos animais de lá. No fim do dia, todos voltaram para São Nunca. Afinal, não seria bom que os jovens perdessem dias de aula e que Otávio ficasse fora do escritório. Em São Nunca, a polícia parecia estar com medo do que poderia acontecer, pois várias viaturas estavam patrulhando a cidade, de uma forma que não era normal. Jéssica disse que seria bom as marroutias darem as caras, afinal, elas faziam parte de toda essa confusão. Tatiane sugeriu que Pamela ainda não aparecesse, pois seria bom que ela fosse um elemento surpresa em uma situação mais complicada. Pamela foi contra a ideia, porém foi a única. Por volta das 10 da noite, o povo viu as supermulheres sobrevoando o céu de São Nunca. Faísca, que estava começando a entender como voar, ficou sempre agarrada ao Indy. A patrulha das supermulheres deu uma mexida no ambiente. Apesar de terem impedido apenas pequenos delitos, o aparecimento delas, apesar de tardio, deu mais força a todas as provas que eram divulgadas. Mas, em contrapartida, a aparição das heroínas deixou a população da cidade com medo, e as ruas foram se esvaziando rapidamente. A terça-feira amanheceu com o anúncio da prisão preventiva do presidente e do governador. A mulher que era ouvida na gravação ainda não tinha sido encontrada, e naquele momento, essa estava sendo a missão da polícia. Na escola, os alunos estavam incontroláveis. Em todas as salas de aula, os professores estavam tendo dificuldades para fazer os estudantes prestarem atenção nas aulas. Depois da aula, Stephanie foi direto para a casa e encontrou a mãe com sinais de que a gripe estava voltando. Estela falou para a filha
que estava desconfiando que essa gripe, na verdade, podia ser uma alergia à poluição e que já tinha marcado um médico. Quando voltou do serviço, Otávio também dava sinais de que estava ficando gripado. Isso não era tão estranho. Afinal, sempre que Otávio ou Estela pegavam uma gripe, o outro pegava em seguida. Isso fez Estela começar a descartar a hipótese da alergia. Mas mesmo assim, ela não desmarcou o médico. A semana foi passando e as investigações iam avançando e confirmavam o envolvimento do presidente e do governador nos massacres. A investigação tinha feito muito progresso, mas a mulher da gravação ainda era incógnita. O celular que ela havia usado para fazer a ligação na gravação que mostrava a organização dos massacres era um aparelho roubado. Por isso a polícia não encontrava rastros dessa mulher. Quando chegou da escola, já na sexta-feira, Stephanie não encontrou a mãe na cozinha, na sala ou na lavanderia. Estela estava deitada em sua cama dormindo. A garota ficou preocupada, pois a gripe da mãe estava piorando. Quando Stephanie tocou a testa da mãe, ficou desesperada. A mulher estava ardendo em febre. Após ligar para o avô pedindo socorro, Stephanie colocou um termômetro na axila da mãe e esperou. Quando retirou o aparelho, o visor marcava 42 graus. Augusto, Pamela e Stephanie levaram Estela desacordada para o pronto-socorro e avisaram Otávio no caminho. Após vários exames, foi constatado que Estela tinha pego uma forte pneumonia. Por precaução, a mulher foi colocada em uma semi-UTI. A UTI estava tomada por pessoas que também estavam com pneumonia. Stephanie quis passar a noite no hospital, mas para evitar possíveis complicações, os médicos não permitiram que ninguém ficasse. Em casa, Stephanie ficou sentada na cama dos pais enquanto o pai tomava banho. Ela ficou encarando o gatinho de pelúcia que tinha dado para a mãe. Em um gesto simbólico de abraçar a mãe, Stephanie pegou o bichinho e o abraçou. Porém, ela começou a sentir algo estranho, como se um pedaço de si, um pouco de seu ânimo, tristeza e alegria, estivessem sendo sugados pelo bichinho. Stephanie achou a sensação estranha e começou a prestar atenção no seu fluxo de energia. Tantos treinos para aprender a sentir e controlar seus poderes fizeram com que ela notasse rapidamente que sua energia estava sendo absorvida pelo gato de pelúcia. Quando Otávio saiu do banho, viu a filha segurando o bichinho com medo. O homem perguntou para a filha o que ela tinha, e Stephanie explicou. Eu estou sentindo minha energia sendo sugada pelo bichinho. Eu estou sentindo, não é impressão. Mesmo achando a possibilidade absurda, Otávio pediu para Stephanie falar com as outras marroutias. Usando seu comunicador, Stephanie contou para as outras o que havia sentido. Laura, que estava na casa de Leidiane, em São Nunca, foi até a casa de Stephanie e segurou o gatinho. Imediatamente ela confirmou que Stephanie estava correta. O animalzinho de pelúcia estava absorvendo a energia vital de quem o segurava. Laura pegou uma tesoura e cortou o tecido do brinquedo, revelando o material interno, que parecia ser algodão, mas que tinha uma coloração vermelha puxada para o marrom, e tinha um fraco cheiro de sangue. Leidiane saiu da casa de Stephanie e foi até uma loja de brinquedos comprar outro bichinho da mesma marca. Ela acabou demorando, pois já era tarde, e mesmo lojas de shopping estavam fechadas ou fechando. Ao voltar para a casa de Stephanie, ela entregou o bichinho, que agora era um urso, para Laura. Ela o tirou da embalagem e confirmou que aquela pelúcia também absorvia a energia vital. Então, novamente, cortaram o tecido, mas neste caso, o recheio do urso estava branco. Leidiane segurou um pouco do algodão na mão, e ele foi se tornando vermelho conforme ela sentia sua energia sendo sugada. Otávio foi até o computador para investigar sobre a fabricante. Porém, ele encontrou uma informação que o deixou assustado. A empresa que fabricava estes bichinhos era a mesma que fornecia os brinquedos distribuídos pela ONG Abraço Fofinho.
Além disso, essa empresa tinha sua própria plantação de algodão. Continua. Visite o site 3quartoscego.com. Entre em contato através do e-mail